Você já imaginou contratos, projetos sendo colaborativos entre as partes, tendo uma colaboração entre a construtora, entre o owner? Hoje no nosso podcast nós vamos trazer esse tema, que é um tema extremamente interessante, relevante e que pode mudar realmente e agregar muito nos projetos aqui no Brasil. E nós estamos trazendo, né, Moraes? Um amigo aí, um companheiro, uma pessoa aí realmente muito relevante no mercado, que é o Vitor Verli. Estamos aqui, eu, Pedro Nery e Pedro Moraes, conversando com essa fera. E é um prazer a gente estar trazendo aí você, Vitor. Obrigado. Obrigado, né, Moraes, por receber esse convite e estar aqui com a gente. Vitor Verli, que é gerente de planejamento e controle da gerência executiva de projetos da Hidro. E está aqui hoje um convidado especial para a gente bater esse papo. Bom demais. Vitão, obrigado pela participação. É um prazer receber você aqui. E para quem está assistindo, né, planejador, planejadora, gestor, gestora, hoje a gente vai conversar muito sobre como você pode começar a enxergar no Brasil iniciativas tão legais. A gente vai falar um pouco de IPD, de como todas as metodologias que a gente ama, que a gente vai falar aqui, podem revolucionar o resultado dos seus projetos. Ninguém melhor que ele, né, Pedrão? Exatamente. E a gente sempre trazendo aqui LPS, AWP, BIM. E hoje nós vamos trazer como agregar isso e fazer isso aí, conversar e mudando a cultura dentro aí das empresas e dentro dos projetos. Vitor, obrigado aí pelo convite. Muito obrigado. É um prazer recebê-lo. Então, pessoal, prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou um fã da empresa de vocês. Falei hoje nos bastidores, né, que, poxa, temos que valorizar os empreendedores que têm uma visão disruptiva de mercado, que estão na vanguarda aí, trazendo coisas novas, que não ficam satisfeitos com os posicionamentos, né, com o estágio que a gente chegou. Isso é louvável, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, né? E, cara, é um tema que eu gosto muito de falar, já falei várias vezes e acho que a gente vai ter uma conversa excelente aqui, até porque, igual eu falo, não é só sobre o IPD, eu gosto muito do LPS, do AWP, gosto de falar de experiência de obra, né? Bota suja, Botina suja. Dizem, botina suja. Então, a Ana gostou aí, hein, Ana? Exatamente. Eu acredito que o nosso papo aqui vai ser super legal, entendeu? E, pô, eu tô aqui de coração aberto aqui para conversar com vocês aqui. E vamos lá. Valeu demais, Vitor. Fala um pouco aí até para contextualizar aí para quem está seguindo a gente, quem está acompanhando, começando aí o nosso podcast, fica aí até o final que tem muita coisa legal. Siga aí, dá o like, siga as nossas redes. E fala um pouco de você, né? Um pouco da história, 24 anos aí de mercado, de gestão de obras, né? Não é pouca coisa não. Pouca coisa não. Então vamos lá, né? Rapidamente. Eu acho que o grande ponto aqui, que eu falo que hoje me dá suporte para poder estar atuando, exemplo, num cliente, é que eu já atuei em todas as camadas, né, do gerenciamento de projeto. Eu já fui construtor, então comecei a minha carreira na CSN, né, numa empresa de consultoria, né, a Stay, uma empresa que eu tenho bastante orgulho de falar que eu comecei lá. Lá eu conheci o Primavera, que foi a minha primeira função dentro de um projeto, né? Eu era um planejador. Ainda era o Shuttle Track, não era nem o Primavera. Então, era bem antigo, tá? Eu não vi, mas eu lembro desse nome. Exatamente. Track, tá? Então, antes do, né? Antes do Primavera, o precursor do Primavera, tá? E aí depois eu fui para o meu desafio, né? Saí do Rio de Janeiro, onde é a minha localidade, Volta Redonda, e fui para o Pará, na MRN, onde eu trabalhei numa empresa de gerenciamento. Trombeta. Né? Por Trombetas. E aí eu fui seguir a minha carreira nas construtoras, né? Trabalhei em 2 grandes construtoras, em alguns projetos, onde que veio a minha bagagem aí do botina suja, né? É isso aí. Ter a pele em jogo, né? Então, skin in the game aí, entendeu? Então, eu tenho essa passagem. E aí depois eu recebi uma proposta, né, para ir para uma grande empresa de fabricante de alumínio e alumina, né, que é a Alcoa. Então, onde foi a minha formação mesmo como profissional, o meu desenvolvimento como gestor, né? Tenho um grande respeito por essa empresa. E agora eu estou na Hidro, né? Que é uma empresa que me acolheu, né? E que me deu a possibilidade de desenvolver esses trabalhos para poder estar aqui falando com vocês hoje. Legal. Né? Então, eu tenho uma gama bastante importante. Vivenciei projetos desde concepção, né? De business case até pós-mortem. Então, eu tenho um conhecimento também não só da parte de implantação, mas parte de metodologias FEL, né?
Então, mas sempre voltado, né? Minha paixão é o Project Control, apesar que às vezes a gente vai para gestão de projetos e tal, mas eu gosto muito dessa área e é uma coisa que me trouxe até aqui, eu tenho que falar disso, porque é uma coisa que eu tenho paixão. Então legal. É bom demais, que a gente vai falar do que a gente ama, né? Aqui também a gente é Project Controls na veia. Ô Vitor, você contou uma história nos bastidores, né, quando a gente estava conversando, do Vitor antes de conhecer um pouco, né, e depois a gente vai detalhar um pouco dessas metodologias, e o Vitor depois. Cara, em qual momento você fez um projeto, foi o último projeto que você não aplicou LPS, não aplicou nada disso? O que você fala para o Vitor lá atrás? O que era diferente? Como que foi esse estalo para você? Eu falo o seguinte, né? Eu acho que no período de 2010 até 2020, eu vim buscando... sempre busquei melhorar a área de projeto. Sempre foi uma busca de desenvolver pessoas, né? Trabalhar com essas vertentes. Eu sempre teve comigo, com as minhas experiências, eu sempre busquei isso. Só que eu acho que eu estava buscando no pote errado, né? Eu estava, por exemplo, para ter bons contratos, eu estava querendo detalhar ainda mais os contratos, me especializar em fazer um excelente especificação técnica, deixar mais detalhado possível. E eu estava, talvez, esquecendo da principal parte, que foi a parte que eu, a partir de 2020, deu aquele estalo, né, na cabeça, que é a parte do social. Eu estava indo muito para a parte técnica, querendo me aperfeiçoar, fazer o melhor cronograma, com a melhor ferramenta, com a melhor gestão de risco, com os melhores iniciativas da gestão de projetos, e o social não conseguia acompanhar isso. Então, não tinha tanto resultado, dava resultado, mas não tinha o resultado que eu enxergo hoje com a experiência que a gente teve. Então, o ponto foi exatamente esse. Tá? Foi entender que a parte social é a parte que movimenta os processos e sem ela você até pode ter algum desenvolvimento, mas você vai ficar restrito. E os gestores, né, de projetos, os owners, né, as empresas de construtoras e também gerenciadoras precisam entender isso, né, junto com esse ecossistema de projeto, que nós precisamos melhorar a parte social, né, entre nós, empresas, né, as empresas envolvidas, para a gente poder utilizar os processos, as metodologias, até a tecnologia de uma forma mais efetiva, exatamente. Né? Por exemplo, hoje você vê assim, o BIM já é uma realidade. Vamos falar um pouquinho sobre o BIM. O BIM já é uma realidade de 10 anos, no mínimo. Vou falar no mínimo de 10 anos aí, que o BIM está aí disponível para a gente gerar o que a gente precisa. Só que o BIM hoje esbarra em quê? Na parte social. Exatamente. Então, a empresa lá que está desenvolvendo o BIM não tem o suporte, talvez, do owner, ou o owner só quer e não participa, né? Aquilo dali não chega no campo, eu gosto de falar muito, exato, né? Não chega no encarregado. Exatamente. Nossa... Se não chega no encarregado, a gente não está chegando. Exatamente. É isso aí. Até para explicar, né? Nós vamos entrar muito com essa pegada aí do que é o trabalho colaborativo, se você puder explicar um pouco. Mas você podia falar, até para a turma já começar a se interessar. O que agrega, na sua visão, aí 2020, né? Como que foi? O que agregou quando você faz esse movimento de um projeto que é colaborativo, na sua visão? Cara, igual eu falo, né? Nós já temos a maturidade de processos, né? De métodos, de tecnologia, mas nós ainda estamos dentro do mercado da indústria da construção, nós estamos engatinhando ainda sobre a parte relacional. Né? Cada um puxando a sua sardinha. Né? Por exemplo, você chega num ambiente de projetos, pergunta para uma pessoa de uma empresa, fala assim, qual é o propósito que você está aqui? Aí ele fala, uma empresa de engenharia, por exemplo, não, eu tenho que emitir a minha lista de documentos no prazo. Sim. Não, você tem que entregar o projeto e ele produzindo para o owner. Certo? O objetivo é um só. Então, o que acontece? Quando você parte para uma visão mais colaborativa, que você primeiro quer fazer e depois você busca as iniciativas necessárias para você sair desse V0 seu, o que você está disposto? Mudar o seu comportamento e influenciar pessoas com isso. E aí que eu falo onde entra a parte mais importante, como a minha posição de owner. Eu sempre falo, o owner dá o primeiro passo. É dele. É ele. Ele é o mais importante. Porque se ele não der o primeiro passo, não vai ser o ecossistema de construtoras, gerenciadoras, consultoria que vai chegar o ponto de falar assim, nós vamos querer mudar. Não. Quanto mais owners tiverem dispostos a
dar o primeiro passo e falar assim, ó, eu vou comprar essa briga agora e nós vamos tentar aqui e eu sou o respaldo para isso acontecer. Então, eu acho que é isso. E quando o Owner dá o respaldo para isso e acredita nisso como modelo, o resultado ele flui, né? Então, eu estava falando também com vocês nos bastidores, né? Às vezes, as empresas aí têm sucessos, exemplo, na implantação do LPS, né? Por quê? Porque a parte social da colaboração não está intrínseca ali dentro daquele ambiente. Então, ele passa a ser uma metodologia fria. Não agrega. E o seguinte, o que o LPS não é, por exemplo, é uma metodologia fria. Né? É uma metodologia... A ideia é o contrário. Muito exatamente, calorosa de comunicação, de engajamento, né? De pertencimento. Então, como é que você conquista aquilo? Você tem que estar disposto a mudar. Né? Eu acho que esse é o ponto. Legal demais. E tem um ponto bem interessante, né? Para quem está assistindo, às vezes a gente fala muito de BIM, LPS, AWP, IPD, a gente vai falar de um monte de sopa de letras, né? Mas no final o objetivo de todas elas é um só: comunicar e colaborar. Não existe LPS sem colaboração, não existe AWP sem POC, sem colaborar, sem todo mundo dar sua opinião, né? No final disso tudo, a gente está falando sempre de comunicação e colaboração. Né? Eu falo, né? Tudo isso nasce, vamos lá, os precursores de todos esses métodos, eles nascem lá com as metodologias de enxutas, né? Exemplo, de respeito às pessoas, né? Como que, quando você vai entender um pouquinho dessa parte da manufatura enxuta, o que você tem? Você tem essa parte das pessoas no centro. Escutar as pessoas. Exatamente. E o quê? E um processo de engajamento forte, respeitando isso, que gera o quê? Comprometimento. Tudo que colhe depois é parte desse suporte, né? Então, tem uma história interessante, né? Que perguntaram, se eu não me engano, do livro A Máquina que Mudou o Mundo, né? E falaram, qual a diferença da Toyota? O cara chegou, aqui, quando eu entro lá naquela fábrica, todo mundo quer que as coisas deem certo. Exatamente. Cara, é aquilo que eu falo. Quando você quer que as coisas deem certo, cara, você já tem meio caminho andado. Exato. E aí, o que é um IPD? Tá? O IPD são processos que buscam que as coisas deem certo. O que é o LPS? É um processo, é uma metodologia que busca que as coisas deem certo na construção. É isso. Né? Facilitar para executar. Né? Então, você precisa disso. E o suporte é o que eu falo, né? Sempre é a parte das pessoas e cultura da colaboração. E o IPD, né, assim, explicando, né, a ideia de contratos colaborativos que, na minha visão, até você vai explicar melhor aí, o owner comprando, ele chama todos, que é um LPS aí, vamos pensar, né? Chama todos para o jogo e vamos fazer junto. Né? E aí não fica aqui a engenharia, a construtora, o gerenciador, o owner, cada um com o seu viés. Não, todo mundo em prol, né, de um mesmo objetivo. Pegando o gancho, Pedro, é o seguinte, o IPD, né, o contrato colaborativo, ele não tem um tamanho único. Tipo assim, não tem uma fórmula. Precisa ter um owner, precisa ter a gerenciadora, a engenharia e o construtor. Não. Ele é moldado conforme o projeto. Né? Por exemplo, você pode ter um contrato, você com a construtora, se você tiver, por exemplo, uma gestão baseada diretamente pelo owner. Você tem um suporte, mas que é o owner que gerencia. Então você tem lá um processo que você faz um contrato colaborativo com a construtora. Né? Aí você já provavelmente tem uma evolução, né? Você tem um EPCM. Então você pode já ter um contrato com uma empresa de engenharia, com uma empresa de gerenciamento e o owner e a construtora também, que seria o mais tradicional, né? Vamos chamar assim. Então você não tem uma fórmula de composição para isso. Você tem um tamanho único, né? Você tem uma adaptabilidade que você precisa de acordo com a sua necessidade, tá? Mas o contrato colaborativo, ele preza por algumas coisas que são importantes, né? Exemplo, objetivos únicos. Então, exemplo, você faz um contrato com a empresa de gerenciamento no seu projeto, o objetivo dela tem que ser comissionar, partir, entregar a planta produzindo. Igualmente é da construtora, igualmente é da gerenciadora. De algum momento você tem que amarrar isso dentro desse contrato. E aí que eu falo que é o trabalho por propósito. Que aí muda a percepção das pessoas que trabalham no projeto. Quando você trabalha por propósito, que é uma das iniciativas de um contrato colaborativo, você possibilita melhores tomadas de decisão e evita conflitos dentro desse contrato. Né? Estou discutindo aqui por quê? É de acordo com o nosso propósito? Se sim, vamos continuar. E a possibilidade que as pessoas
tomarem as melhores decisões baseadas nisso é muito grande. Então, por exemplo, eu te dei um exemplo aí de como que o contrato colaborativo impacta na realidade de um projeto. Tá? Acho que esse é um ponto. Acho que o outro ponto interessante também é dizer que, por exemplo, né, o IPD tem vários níveis. Então você tem um nível mais inicial. Acho que é importante a gente até pode colocar aí, Matheus, para o pessoal dar uma olhada. Né? Então você tem ali um IPD, que é a figura que está aqui dentro dos círculos, né? Você tem um IPD mais nível 1, que é o tipo que é a colaboração não exigida contratualmente. Né? Não é todo o material que você olha de IPD, lê sobre IPD no mercado, que tem os mesmos conceitos. Tá? Então esse aqui é um material que tem um conceito que eu gosto muito, que são as camadas. E foi baseado nele que nós implantamos lá no projeto. Esse aí então, é no fio do bigode aqui. Alinhando... Exatamente. É igual eu falo, né? É aquilo que eu falo. Apesar das minutas contratuais estarem aí para ajudar a gente a gerenciar... Só elas não garantem o resultado. Só elas não garantem, né? Eu até brinco, né? Num casamento você só usa a minuta contratual quando você está separando. E deveria ser assim no contrato. Se você quer separar, vamos lá olhar o que está escrito para a gente separar os bens aqui, o que é a responsabilidade de cada um. Agora, ninguém vai para o restaurante namorar e pergunta para a esposa, vamos ver aqui no nosso contrato se a gente pode ser feliz aqui nesse momento, né? Fala isso não, que o homem aqui tá assinando. Ele está assinando esse contrato aí, Vitor. E aí você tem, né, um próximo passo que você olha ali, né, o aprimoramento. Aí você tem alguma colaboração contratual. Então, você, na sua minuta, você já prepara ela para ter alguma coisa ali que chame a colaboração. Aí eu pergunto para você, o que é ali, né? Não tem nada a ver com as minutas que nós temos. Porque uma coisa importante para a gente entender, que é justamente, eu acho que esse ponto do... Qual a diferença na base, né? Que eu explico aqui bem nesse slide aqui, é o seguinte. O que a gente pratica hoje no mercado é um contrato transacional. O que é isso, né? Simplificando. Você vai lá, contrata uma empresa de construção, por exemplo, e ela tem a responsabilidade de te entregar um bem e um serviço. Tá? Agregado em algum lugar. Isso é um contrato transacional. Igualzinho você vai ali na loja de eletrodoméstico, vai lá e compra uma geladeira. Tá? E tá aí o motivo que eu acho que é justamente aonde se peca. Quando você tem um contrato transacional, você está muito focado nas especificações. Então, como que você tem que me entregar essa base? Como que você tem que me entregar essa bomba aqui, essa bomba, esse prédio construído, né? Essa unidade operando. Só que, cara, o que acontece no contrato da vida real? É um contrato de 1, 2 anos, que por mais que você tenha a boa intenção de tentar prever em um contrato tudo que pode acontecer para você amarrar dentro daquela especificação, ele é um organismo vivo. Então, o contrato colaborativo, ele muda o foco do transação, né, do transacional, e vai para o relacional. O que é isso na prática? Em vez de você focar lá dentro, não é que não tem, mas em vez de você focar só em especificação, lá tem dentro, por exemplo, um capítulo que você escreve o seguinte: como que nós vamos lidar com a diversidade? Por exemplo, quando o nosso projeto estiver atrasado, como que nós vamos fazer? Tá? Então, por exemplo, quando surgir se eu tiver uma improdutividade abaixo do contrato, como que nós vamos agir com essa situação? Quando o owner não entregar um projeto em dia, como é que vai ser a atuação? Então, ele já prepara. Ele vira para um lado justamente. Então, ele gasta, ele investe tempo, né, em preparar como você vai se relacionar com o andamento daquele projeto. Né? Aí... Vitor, que já é um avanço aí do que a gente vê na realidade. É avançado, porque você não tem isso hoje. Não tem, não. É cláusula jurídica para lá, para cá e... Exatamente. No momento de crise, o que você faz hoje? Notifica. Né? Exatamente. Aí no momento de que o owner falha, o que você faz? Você registra lá que você está sendo impactado. Né? E aí, já o relacional não. Na hora que eu te impactar, o que é? Aí tá escrito lá. Vamos fazer um processo de melhoria contínua. Vamos fazer uma análise de causa raiz. Vamos fazer isso. Vamos chamar um comitê para decidir qual é o melhor caminho. Então, isso hoje não faz parte de projetos. Né? Tá? Então, eu acho o seguinte, que a grande ponto do IPD é isso, é tentar levar
para esse lado de prever como as relações vão acontecer dentro do projeto. Por exemplo, que é um caso lá real nosso, né? Eu sento todo mês, né, para discutir análise de risco colaborativa. Então eu sento com a minha contratada e pergunto assim: você tem algum risco de desequilíbrio financeiro? E isso é discutido. É, claro. Então, mas por que isso, né? É justamente isso. Porque, você está preocupado com a vida porque se ele me avisar hoje, talvez eu mitigue para daqui a 6 meses ele ir lá, exatamente, me notificar por alguma coisa que eu não estou enxergando. Então eu falo: Vitor, você estou com a alta, as áreas estão sendo liberadas 30, 40, 50, 1 hora depois. E a incidência está sendo aqui, 10 vezes por mês. Isso vai me trazer um prejuízo financeiro aqui para o meu contrato. Cara, então vamos agir junto. Então, em vez de eu esperar lá aquilo bater lá no RDO 1, 2, 3, 4 vezes, eu tô... Conta. Exatamente. Então, tem tudo isso por trás, tá? Eu acho que o grande ponto é esse, né? Voltado para a solução, né, Vitor? Exatamente, tá? E com aquele ponto, né? Ele é colaborativo, então ele é humano, ele é muito mais humano. Então ele conversa, estou falhando. Então você para um pouco daquele negócio de culpabilidade das pessoas e você olha como falha. E essa falha precisa gerar uma melhoria dentro do processo, né? Por isso que eu falo, por isso que ele é a base para dar certo. Exemplo, vocês poderiam fazer um take aqui, eu poderia estar falando sobre LPS que encaixaria essa minha fala tranquilamente. Sim. É a mesma então pronto. Ideia. Então é uma coisa que é importante sobre isso. E existe uma faixa, né, que eu acho que, só para finalizar, aqui mais à esquerda, né, você tem os contratos tradicionais, que são geralmente mais usados aqui no Brasil, e você tem lá no outro ponto talvez uma coisa que a gente não vai viver no país, porque é uma coisa, talvez uma fusão, uma integração colaborativa, uma criação de uma empresa para fazer um projeto, né? Ou a gente convidar empresas aí para participar de um negócio. Então, mas, cara, a gente pode ficar aqui no meio ali, tá vendo onde que o vermelho passa a ser verde ali? Talvez aquilo ali seja uma realidade nacional agora, que traga muito mais benefício do que a gente está fazendo. Sem dúvida. Legal. Ô, Vitor, e quando você começou a implantar, né, essa mentalidade, não vou nem falar o processo IPD, porque isso demorou anos, né, mas a mentalidade, você começou por qual processo? Foi na divisão ali de CWP? Se você começou, agora pensando um pouco em metodologia, você começou em qual delas ali? Como que foi essa experiência? Me perguntam muito isso, né? Eu gosto de responder assim: o primeiro processo foi avaliar quem poderia ser colaborativo no ONI, como o ONI poderia ser colaborativo. Porque se dentro da sua empresa como ONI você não tem essas pessoas que estão dispostas a fazer isso, provavelmente você não vai ter sucesso. Então, nosso primeiro processo foi antes do projeto ser aprovado, no qual a gente começou a discutir sobre o contrato colaborativo e ver o seguinte: quem tem o perfil para iniciar o jogo, né? Porque quando você inicia o jogo, eu até brinco, né? O número de contaminados pela colaboração, ele é muito menor do que quem não entende sobre colaboração. Então você tem que selecionar as pessoas certas, começar pelo dentro do owner, para você construir esse contrato colaborativo desde o início. Começar com mais promotores que detratores. Exatamente. Ali, né? Então você tem que ter isso. Então você olha para dentro da empresa, depois você olha para dentro do seu projeto para saber, vamos supor, você tem um portfólio de projetos, você deveria selecionar algum projeto importante ali para você começar, que possa tirar uma carga talvez de pressão sua. Não foi o nosso caso, porque o projeto AFS é o maior projeto daí do mundo e o mais importante projeto, né? É o maior projeto de sustentabilidade da Amazônia, né? Então, cara, é o maior projeto de descarbonização hoje da Amazônia. Então, infelizmente, a gente não teve essa escolha, mas a gente sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa diferente para poder entregar essas metas, né? Que eram importantes para a empresa, importantes para o Brasil, para a própria sociedade, né? Então, a gente começou avaliando internamente. Depois, a gente sabia o seguinte: para eu ter uma maior abrangência, eu tenho que colocar isso antes do processo de contratação. Então foi mais ou menos o que nós fizemos. Durante o processo de contratação, nós pensamos algumas iniciativas dentro do modelo IPD, né? que estão dentro das teorias, e começamos a pensar o que a gente pode trazer para cá, mesmo tendo o suporte de um contrato tradicional ainda, né? Então a gente colocou, por exemplo, fazer uma dinâmica de POC 4 dentro do shortlist. Cara, eu falo para você que isso para mim
é o futuro. Hoje, sinceramente, eu não entendo como não é feito. Não, exatamente. Então, hoje, para mim, não... É para entender qual que tá Cara, mais domina mais. Se você constrói desde o seu conceitual, todos os caminhos lá de construção, POC 1, POC 2, POC 3, você pensa no startup, tá com fim em mente, constrói todo aquele acervo e na hora de você botar a concorrência para contratar a construtora, você não disponibiliza isso para ela, o que adiantou você fazer? Perdeu todo. Então não tem isso, né? Você precisa colocar ela no jogo antes. E uma das coisas do IPD, aí voltando no IPD, que é o envolvimento cedo. O IPD, ele preza o envolvimento cedo das partes interessadas, tá? Então foi o jeito da gente conseguir o envolvimento cedo foi trazer para a época de proposta. Ah, Vitor, é o ideal? Não, o ideal já é ter um parceiro antes, mas é aquilo que eu falo. Nós do Brasil não estamos preparados. Qual foi a adequação? Foi angariar isso, né? E aí, exemplo, outros entrevistas voltadas à parte comportamental dos envolvidos, das empresas, né? Dinâmicas durante o processo de contratação para saber se as pessoas estão entendendo sobre o IPD, se elas têm a consciência sobre isso, né? Que é um contrato colaborativo. Tem que ter a compra da alta diretoria das empresas, tá? Senão não funciona. E nesse momento, o que você encontrou? Na hora que você começou a fazer as entrevistas, você encontrou esse pessoal olhar e falou assim, esse Vitor é louco. O processo já foi diferente e eu recebi um dos melhores feedbacks até hoje, porque eu sempre tive envolvido muito nas contratações. Eu sempre achei que era um meio de você garantir o sucesso do projeto, era ter uma boa contratação. Mas foi a primeira vez que eu recebi elogios. Falei, cara, que processo de contratação que vocês fizeram perfeito, cara. De todas as empresas envolvidas, entendeu? Eu recebi feedback das empresas que foi um puta do processo de contratação, né? Mas imagina você possibilitar um POC, uma visão. Entender. Cara, você acha que o cara de 45 dias ele vai conseguir desenvolver um cronograma? Não vai. Então, isso aí é ficar repetindo o erro, achando que a gente vai ter resultado. Transferir a responsabilidade. Exatamente. Quando o cara olhou aqui, ele falou, cara, isso aqui me adiantou meu lado. Eu tenho agora um acervo aqui na mão aqui, estratégico, para eu poder seguir com a minha proposta da melhor forma possível, né? Então aquilo dali deu uma clareza muito grande, né? Outra coisa, perguntar sobre as cláusulas, né, de um contrato, ela tem a parte de conforto, né? Hoje em dia a gente coloca a cláusula assim, se você não seguir isso aqui, me fala qual que você... Tá lá, lista de desvios, geralmente é assim que funciona, lista de desvios. Eu entendo a lista de desvios um pouco diferente, eu entendo a lista como uma lista de conforto das empresas. Quão confortável você está com essa cláusula? E gerar pergunta. Cara, o que está desconfortável para você nisso? Porque, cara, eu encontrei várias cláusulas que estavam ali dentro do default ali da documentação que estava servindo só para criar imaginação quem estava lendo naquilo dali e não estava agregando valor nenhum. Então você chegava lá e mas isso aqui não precisa estar realmente aqui. Para que nós temos isso aqui? Vamos eliminar. Exatamente. Então, tem vários processos desses antes dos contratos serem feitos e que eu acho que é o caminho, que é essa adaptabilidade. Eu não tenho um cenário perfeito, eu não tenho a maturidade do país que possa e das empresas que eu possa fazer um IPD, né? um contrato de aliança, por exemplo, mas, cara, eu posso trazer coisas do IPD, iniciativas do IPD para dentro de uma proposta mais tradicional e já colher frutos. Isso foi o que a gente fez. E eu falo o seguinte, isso aí é na prática, porque às vezes as pessoas ficam lá paradas e não saem do lugar por achar que eles têm que já partir para uma mudança de minuta, radical, contrato. E aí envolver se o cara já analisou, se dentro da legislação nacional está podendo colocar isso. Então, ficam presos aquilo e não fomentam o que é o principal, porque você vai escrever uma minuta para quê? Para ser colaborativo. E aí você pensa o seguinte, porra, não precisa estar escrito ali, né? Até brinquei com vocês. Qual o contrato que vocês participaram que estava escrito lá? Que você não precisa ser colaborativo. Não tem. Nenhum. E nenhum contrário. Quem não tem esse tipo de atitude são as pessoas envolvidas. Sem dúvida. Começa com a mentalidade, né? Exatamente. Legal demais. Até entender um pouco internamente. Como é que foi esse movimento de... Pô, eu tenho que vender isso para cima, né? Como é que você fez e construiu isso interno até para a diretoria? Porque normalmente o diretor falou assim, o que vai agregar? Né? Quanto que vai economizar? O que vai antecipar? E sem ter ali um case na mão. Como é que foi esse movimento? Esse primeiro passo, né? Ele é o mais complexo, né? Você não tem. O primeiro é o mais desafiador. Mas eu acho que o grande ponto vem na minha resposta anterior.
a gente não, eu até brinco lá dentro, nós não demos o salto da fé. O que é o salto da fé? Eu nunca cheguei lá e propus um contrato de aliança. Então eu sempre propus adaptações, né, dentro do contrato, exatamente. E a gente vendia, essa venda teve o suporte lá do nosso gerente executivo, né, que é um dos idealizadores do modelo, né? Então foi ele lá atrás, junto comigo lá e junto com outras pessoas envolvidas no projeto que pensamos essa modalidade. Então, para uma mudança de paradigma dentro lá da empresa, tá? E, cara, eu agora falo, e eu acho que o grande ponto foi que o mercado começou a ver o que a gente estava fazendo e chamou a atenção de quem estava dentro. E da própria equipe. Falei, cara, estamos no caminho. Nós estamos no caminho. O mercado está falando, pô, isso aí é o futuro. Né? Isso aí. Muita gente fala, isso aí é o futuro. Pô, nós estamos fazendo o futuro aqui dentro, gente. Então, eu acho que esse respaldo, né, do externo, né? Exemplo, estar aqui hoje é um respaldo de eu estar falando e eu tenho certeza lá que nós temos 100, 150 pessoas lá gerenciando o projeto que estão lá, vão estar apreensivos aqui em estar escutando, falar assim, pô, eu participo desse negócio, eu participo desse futuro. E isso, cara, é muito gratificante dentro disso. E o nosso maior respaldo foi esse, né? É o respaldo do ambiente, é o respaldo das pessoas que estão lá dentro e das empresas que estão lá dentro. Eu achei interessante que a gente vê, né, o seu movimento, acompanha, né, Moraes? E aí, pô, e realmente falou, pô, o Vitor, né, tá fazendo um movimento diferente aqui. É uma disrupção. E é o que a gente acredita que a gente também está buscando fazer, né? A gente tem que, às vezes tem um cliente, a gente vai apresentar PhD, aí a gente faz isso, aí fica aquela desconfiança. Falando, cara, me dá uma oportunidade aqui, né? E aí a gente começa. Aí começa a agregar valor, aí, pô, agora eu quero mais. Aí o negócio, ele vai agregando, enxergando valor nas coisas. Tem que começar muito pequeno, né? Tentar dar pílulas para eles de tudo que pode acontecer. É o que você falou e acho que foi fundamental, não venda o sonho, né? Não venda o processo pronto. Cara, não faz isso. Começa mostrando de forma bem micro ainda, né? Pequenas mudanças, né, Vitor? Que isso no final gera uma revolução. Isso é muito importante. Quando você olha um IPD, provavelmente ali uma aliança de projeto colaborativa, você identifica ali que tem coisas que o Brasil não está preparado ainda para fazer, as empresas brasileiras. Não estão preparadas, né? Então, querer colocar aquilo dali, adaptar de uma hora para outra, é um problema. Então, exemplo, hoje a nossa maturidade lá nos possibilita pensar algo a mais. Mas há 2, 3 anos atrás, quando nós começamos, não tinha essa estrutura, né? Não tinha esse conhecimento, né? Até porque é muito novo, a gente também foi conhecendo, né? Eu até brinco lá, eu tenho mapeado hoje 72 processos que suportaram a gente dentro desse contrato colaborativo. Mas não são 72 feitos, são alguns feitos e alguns que nós identificamos que a gente deveria fazer durante o processo. Então hoje eu tenho 72, que eu posso em algum momento posterior seguir isso para a gente poder ter uma evolução dentro do processo. Mas eu tive que ter a primeira experiência, né? E, cara, é igual eu falo, o que é gratificante é o resultado com as pessoas, é genuíno do processo você ter isso. Por exemplo, a gente quando publica alguma coisa, você entra lá e pesquisa lá as pessoas lá embaixo, orgulhosas de estarem envolvidas, porque aquilo ali é muito disruptivo para tudo, né? Quando eu falo, não é um ganho só, é ganho para o ambiente como um todo, o ecossistema como um todo. Legal. E até pensando lá no pessoal da execução, na construtora, que assim, a gente vê que todo mundo quer produzir melhor, produtividade maior para ter melhor resultado, para acabar a obra mais rápido, gastar menos e conseguir entregar a obra, né? Nesse case lá de vocês, a construtora percebeu e teve assim, qual a sua visão de como que ela enxergou esse movimento? Então, antes e depois, né, Vitor? Como que foi o primeiro contato com isso? O primeiro, eu gosto até de falar, né, que o projeto, por exemplo, os primeiros 6 meses do projeto foram, de certo ponto, muito ruins. Os primeiros 6 meses. Nós chegamos a ter um atraso de mais de 10%. Em um projeto que deveria ter progredido 20%, 30%, a gente estava com um atraso de 10%. Então, não foi bom. Por quê? Porque as pessoas não estavam acostumadas. A gente poderia ter um plano, a gente tinha processo a seguir, só que as pessoas do ambiente não estavam acostumadas a seguir aquilo, né? Eu não digo só pelo contrato colaborativo, não. O próprio LPS, que é a nossa base, nosso processo de gestão de produção, né?
ele foi ganhando maturidade ao longo do tempo. E muitas das vezes, cara, nós tivemos que fazer papel, né, de pegar na mão mesmo da construtora. Ajudar, né? Ajudar exatamente. Então, ajudar a fazer, né? E aí que eu acho que eu gosto muito do modelo, né, de vocês, que é justamente, eu acho que é apoiar os owners, apoiar uma empresa de gerenciamento a fazer isso, né? E é igual eu falo, é mais um player dentro desse ecossistema aí que tem importância, porque, igual eu falo, precisa de mais gente oxigenando, porque o início é muito complexo, né? Então, eu tenho uma bastante legal lá, que é a nossa aderência, né? O nosso PPC ao longo do tempo. Legal. De maturidade? Eu tenho uma curva de 2 anos e meio que eu ploto, né? Não está aqui nesse arquivo, mas eu tenho. E o início está ali, ó. Igual um dente de jacaré. Não tinha estabilidade. Né? Não tinha estabilidade. Bem abaixo ali, 50, 60, 50, 60, 50. Os primeiros 4, 5 meses, até estabilizar. Então você olha, tipo assim, essa conta a nossa história. Esse gráfico, eu até brinco, conta a nossa história. Fotografia conta a nossa história. Como foi, né? Então nós tivemos um momento que a gente consolidou a nossa colaboração, que a gente superou, né? Que eu falo o seguinte, que o número de pessoas dispostas a trabalhar dentro do modelo superou o número de pessoas que ainda não entendiam. Porque isso que é tão importante, não é pessoas que não sabem colaborar, é pessoas que não entenderam ainda como que aquilo funciona dentro do processo. Legal. E precisa ser suportado para isso. E aí conta a história, como que a gente se recuperou dentro desse progresso, a gente intensificou, né? Teve um momento, já mudando um pouquinho de assunto no LPS, por exemplo, teve um momento que a gente estava em crise e a solução foi separar 4 pessoas exclusivas para serem coordenadores de restrição. Legal. E nós tiramos do campo. Ninguém entendeu nada. Até hoje eu conto essa história. Nós vamos tirar 4 pessoas. Não, porque isso aí vai fazer falta no campo. Quem vai estar lá no campo? Eu falei, cara, gestão de restrição é o primeiro passo antes de você ir para o campo. Para que você vai para o campo se você está com um balde cheio de restrição? Vai ficar improdutivo. E aí a gente colocou, isso começou a mudar o jogo. Então, é aquilo que eu falo. A colaboração, ela é a fundação, né? Eu gosto muito de apresentar aqui, mostrando aqui, ó. Então, o IPD nosso, que pode ser, que é a base aqui, né? A fundação do processo, ele significa isso. É um suporte para que o comportamento das pessoas do projeto esteja adequado para as metodologias que são a sustentação. E eu considero isso o maior motivo de falhas nas implantações dos métodos modernos de construção. A gente sente isso na pele. Então, essa casinha, ela exemplifica o seguinte, não adianta você querer o AWP, o BIM, o LPS, ou usar o Workphase Planning do AWP, sim, ou até mesmo colocar práticas do Lean Construction, se você não tem uma fundação que te permita isso. E eu nem digo que você tem um contrato colaborativo, não. Você precisa ter um processo que garanta que você está olhando a sua colaboração como um regulador de clima e mudança de cultura. Tá? E isso estabiliza as coisas dentro do processo ali, padroniza, fomenta a inovação, né? Você tem várias coisas, e aí sim, aí, cara, eu falo para você, né? Esse combo aí que a gente tem trabalhado, que vocês têm trabalhado aí, é igual eu falo, é o futuro no presente, e eu acredito muito nisso aí dentro da nossa indústria. Ainda é muito comum, né, Vitor? E a gente enxergar, por exemplo, vamos falar agora um pouco do LPS na prática, né? Sim. A gente faz lá o planejamento puxado, que aí eu acredito que as pessoas são muito colaborativas, porque ali você não se expõe muito, todo mundo está pensando muito em estratégia, né? Você, claro, levanta algumas possíveis restrições, mas na hora que a gente começa a ir para o look ahead, eu acho que é aí que separa uma implantação madura de uma implantação ainda em fase inicial de uma maturidade, né? Porque quando você tem uma implantação que o owner e o construtor estão abertos a dividir a restrição, cara, o impacto disso é muito maior. Você consegue dividir a dor, né? Agora, é comum ainda a gente ver owners fazendo o look ahead dele separado, o construtor separado, depois eles juntam para bater as restrições, né? E se defender daquelas restrições. Eu tenho uma história interessante, Pedro, disso aí, que é o seguinte, né? E uma outra dica que eu dou para o pessoal é o seguinte: o ambiente precisa ser preparado para que essas coisas funcionem. Gestão de restrição é uma mudança principalmente comportamental. Imagina chegar para um ambiente que todo mundo guarda informação para não se expor, e quando tem alguma informação exposta de uma outra parte,
aquilo é utilizado como uma justificativa ou até mesmo um ponto de desvio, né? De culpa, né? Do outro lado. Então, é sobre isso que a gente está falando quando a gente quer colocar um look ahead em prática. Então, exemplo, o processo dentro da metodologia ele é claro, mas o social ali, ele entra... Ele que muda todo o jogo. Tudo, né? E aí eu falo para você o seguinte, por exemplo, a gente sabendo disso, uma das primeiras reuniões que foi emblemática dentro do projeto foi quando a gente chamou os diretores das empresas, né, para participar da primeira sessão do Look Ahead e eles, vamos chamar, colocaram a pedra fundamental. Eles registraram as primeiras restrições do projeto, né, e deram um recado para a equipe que aquele era o comportamento que as pessoas precisariam ter. Outra falha que eu vejo é, por exemplo, o owner quer. Tipo, eu contrato a PHD. Ô, Pedro, eu quero. Só que é o seguinte, eu só quero. Eu nunca vou lá para aparecer do seu lado para falar o seguinte, isso aqui que ele está fazendo é o que eu quero fazer. Exato. Ele só é o meu braço para poder conseguir a minha cabeça aqui para me orientar a poder fazer. Então não adianta só querer. O owner precisa ser participativo. Sim. Tá? E a participação dele é aquilo que eu falo. É de presença, é de dar importância. Né? O que mais acontece é burlar a reunião de Look Ahead. Né? Então, dentro do processo de maturidade do Look Ahead, você tem ali, você começa as reuniões, ela começa, não, mas eu tenho uma reunião lá no campo, então o cara vai. Não. A primeira coisa é o seguinte, eu estou ali dentro e é uma reunião prioridade. Exato. O que mais de importante um gestor de projeto pode estar fazendo numa construção que não gerenciar restrições? Exato. Eu faço essa pergunta. Sua reunião é mais importante? Deixa eu te falar o seguinte, o que a sua reunião está vendo? Ela é mais importante que o Look Ahead? Você tem certeza disso? Não tem, pô, não é mais importante. Né? Você vai resolver ali, no amor ou na dor? Porque, eu estou falando, ali você vai estar vendo todos os departamentos, você fala sobre segurança, você com todo mundo presente, com segurança, qualidade, equipamentos, recursos, né? Projeto, fornecedores, então tudo está ali dentro. Que reunião que você está fazendo que não é essa aqui? Então, isso é outra coisa que a gente tem que desmistificar, que o LPS não é um processo, uma burocracia adicional. Não é que você faça uma reunião de planejamento, você tem que fazer o LPS. Não. O LPS é o meio agora. É como você vai fazer a sua implantação durante a sua construção. Né? Talvez você possa ter uma reunião tradicional ainda sua, sim, porque você não vai abrir mão, né? Uma gestão de risco, por exemplo, tradicional. Você pode continuar tendo. Tá? Mas a avaliação de riscos no campo, você tem que fazer dentro do seu processo de Look Ahead. Né? Legal demais. E eu estava olhando aí, né, a pirâmide, né, para entregar o projeto ali, pô, objetivo, segurança, produtividade, prazo, custo, qualidade e ambiente. Isso todo player, todo contratado, o que ele quer é isso aí, cara. Sim. E aí, imagina, né, todo mundo com esse foco, todo mundo com essa mesma proposta, fica muito mais fácil, né? E além dessa linha ali que você leu, né, tem uma linha superior também que eu acho bastante interessante, que ela dá o plus do negócio, onde que ela agrega. Eu até falei para vocês, né? Lá no projeto, a gente tem, desde o início, a gente trabalha por propósito. Então, nós fizemos um team build com as empresas, onde o propósito foi criado. E o propósito, né, dentro disso, ele ajuda você a trabalhar essa parte da colaboração. Então, o propósito é criado junto. Isso tem muito nas operações, isso não é novo. É igual eu falo, não é novo. Você chega lá nas operações, tem lá, plano de produção para 2024. Né? O cara assina. Ou vai lá, propósito da empresa, está aqui para você seguir. Agora, qual é o propósito do projeto? Né? Então, o propósito do projeto, apesar de estar ali intrinsecamente segurança, produtividade, Pedro, prazo, custo, qualidade, ambiente, só que é o seguinte, maior, né? Você pode criar um ambiente melhor, né? Você pode incluir mais pessoas, de verdade. Você pode desenvolver pessoas, né? Que é uma coisa muito nobre dentro dos projetos, né? Você pode desenvolver pessoas até elas serem reconhecidas como pessoas chaves dentro das empresas ou referências do mercado. Então, exemplo, a minha oportunidade de estar sentado com vocês hoje aqui foi construída dentro do projeto AFS. Entendeu? Ela foi construída lá. Então, o propósito do projeto me permitiu estar aqui hoje e permitiu outras pessoas, cara, de estarem fazendo trabalhos interessantes, de poderem dar opinião fora. Então, é igual eu falo, um projeto que ele olha o legado dele como um todo, né? Então, é o que torna ele diferenciado, grande. Exatamente. O que torna ele grande, que torna as pessoas que estão ali dentro com um pensamento positivo dentro disso, pensamento de grande potencial aí, de círculo virtuoso, né?
coisas que a gente precisa trabalhar mais dentro de projetos. Achar que só são de empresas aí de ponta, não. A gente pode trazer isso para dentro do mundo de projetos que isso dá resultado. E é o que está ali, relações vencedoras. Né? Exatamente. Exatamente. Aí... Porque, igual eu falo, terminar um projeto no prazo, mas você ter uma empresa quebrada, isso não é relação vencedora. Tá? Então, só um lado ganha, né? Exatamente, não é uma relação vencedora, né? Tenho certeza o seguinte, que vão sair as empresas desse projeto e elas vão se sentir vencedoras, já estão vencedoras hoje, né? O projeto falta um pouquinho lá para terminar, então as empresas já se sentem, as pessoas se sentem, nós temos orgulho de vir aqui falar sobre o projeto. Então, acho que isso que é importante, que são as parcerias vencedoras, o ecossistema vencendo de alguma forma. E é aquilo que eu falo, no longo prazo, provavelmente vocês daqui a pouco vão estar num projeto que teve uma pessoa desse que vai chegar lá, ó, eu já sei como que eu trabalho assim. Então, imagine todas as empresas começando a fazer isso, vai chegar uma hora, cara, que vai se tornar normalidade. Isso não vai ser mais a exceção, vai ser a normalidade e a gente vai começar a evoluir realmente dentro desse ambiente, né? E vai mudar, com certeza, os resultados dentro dos projetos. Sim. Vai mudar a produtividade do Brasil, né? Que eu acho que esse é o objetivo. É o grande calcanhar de Aquiles que nós temos hoje. A improdutividade, todo mundo reclama, né? Se a gente não abrir a cabeça, pô, você me chama lá e chama o Moraes para serem contratados. Se a gente não tiver com a cabeça aberta, que isso é uma novidade e vai mudar realmente, né? Que vai agregar para a gente. É isso que a gente precisa, pô. Nós temos que estar com a cabeça aberta aí para essas mudanças. Isso é uma coisa que a gente tem lá dentro do projeto, o plano de treinamentos, né? E é uma coisa que eu identifiquei desde o início, que a grande maioria das pessoas envolvidas no projeto não sabem que a nossa área traz uma improdutividade, uma falta de crescimento da produtividade de décadas. As pessoas entendem que a gente está numa área que agrega o valor, mas eu pergunto para eles assim, vocês têm noção de como nós estamos posicionados com os outros setores? Então, exemplo, isso para mim é uma coisa que está dentro do ambiente de projeto. Você, no início do projeto, fala assim, pessoal, por que a gente está aqui falando do IPD, do LPS, do AWP? Nós estamos aqui porque a gente precisa muito disso aqui. Precisamos melhorar. Nós precisamos muito, as empresas precisam muito disso aqui. Tá? Não é porque eu acho bonito, porque quer fazer para falar que fez. Não, é porque a gente precisa muito, né? E, por exemplo, o projeto AFS é um case, por quê? Por exemplo, a empresa, a construtora, ela aumentou a sua rentabilidade dentro do projeto. Tá? Então, ele declarou. Então, não é simplesmente, o resultado, não é só o owner. Nós trouxemos, eu até falo, brinco assim, né? Que dentro do processo lá, por exemplo, isso aqui são a declaração de ganhos da contratada, tá? Então isso aqui é emblemático, pô. O cara chegar e falar assim, cara, isso aqui dá resultado, isso aqui traz. Isso aqui é aquilo que eu falo, é agregação de valor e todas as empresas dentro do ecossistema saem ganhando. Ele conseguiu isso, o que ele me entregou? Um projeto no prazo, ou ele conseguiu, dentro das adversidades do projeto, melhorar. Tá? E foi bom para todo mundo. Exatamente. E outra, nós também ganhamos, né? Então, quando o owner vem junto aqui também declara coisas, né? E a gente ganha em várias vertentes, entendeu, Pedro? A gente ganha assim, pô, tem multiplicadores lá hoje que entendem sobre a AWP, LPS, a gente conseguiu evoluir. 70 pessoas foram treinadas nisso. Eu recebi mais de 35 visitantes de fora para ver o processo lá acontecendo, né? Não temos pleito, né? Que projeto hoje do Brasil você chega assim e fala assim, eu não tenho pleito. Né? Os bonezinhos das equipes lá. Os bonezinhos. Treinando. E ali é real. A gente ali usa os bonés nos pulplanes. Legal. Também. A gente aderiu do treinamento, né? A gente usa nos pulplanes. Então, cara, é igual eu falo. Bicho, trabalhando dentro dessa proposta colaborativa, independente se você está partindo para o IPD ou não, ou igual a gente tem lá uma parceria de projeto colaborativa, que é um IPD inicial, ou se você vai pegar só algumas coisas, parte só para fomentar aquilo, né? Conversar sobre colaboração, dizer que o caminho não é aquele do conflito, que a gente pode utilizar as informações do projeto de uma forma saudável para a melhoria de todos. Então, desde isso, trazer, que eu acho fundamental trabalhar com as metodologias, tá?
Eu falo para a gente, cara, nós não podemos mais, empresas dessa parte industrial, se contentar a trabalhar sem nada, né? Então, nós temos que... Isso aí não é mais negociado, né? E, cara, dentro disso, olhar as pessoas, olhar o desenvolvimento, né? Então, hoje a gente fiz uma visita lá na PHD, tinha uma pessoa lá do projeto que trabalhou lá na nossa gestão de restrição de acesso. Então, ele trouxe coisas boas agora e já está colaborando dentro do ecossistema, cara. É isso aí. É isso aí que é o importante, multiplica para o mercado. Né? Exatamente. Ô, Vitor, pensando... Até desculpa. Pensando agora como botar isso tudo em prática, né? Queria que você me contasse um pouco de como que o BIM colaborou com o LPS e como que essas metodologias se cruzaram no meio do caminho. Aproveitando enquanto eu vou falar, eu vou colocar aqui esse slide, até porque muita gente me pergunta, né? Vê a minha empolgação falando sobre o projeto, eu acho que foi um projeto perfeito. Puta, você está falando aí, é um projeto perfeito, nada, não. Dentro das imperfeições de projeto, nós temos a implantação de alguma das nossas vertentes, né? Trago até aqui, né? Então, nós temos um contrato colaborativo, que é uma parceria de projeto colaborativo, um PD inicial, que dentro de uma matriz aí que a gente analisa, a gente chegou a 65%. Por exemplo, você me perguntou sobre o BIM. Foi nosso percentual menos utilizado dentro do projeto. Tá? E aí eu falo, por quê? Porque o BIM é uma iniciativa muito cedo dentro do projeto. Sim, tem que começar lá. Exatamente. E a gente não tinha estrutura para começar essa iniciativa tão cedo. Então a gente colheu não poucos frutos, porque a gente colheu alguns frutos, mas a gente poderia ter sido muito mais. A gente poderia ter facilitado muito a nossa vida. Porque quando a gente começa a trabalhar no Look Ahead com o BIM, trazendo, né, o que tem restrição de maneira clara, o que não tem material em campo. Isso eu acho que o BIM corrobora muito com a comunicação do LPS, né, Vitor? E outra coisa, dando um dado aqui para vocês, quando a gente começou a usar o BIM para gerir as folhas-tarefas que chegavam para o encarregado, dentro da avaliação do projeto, da estatística, só com essa iniciativa, a gente pulou de uma média de 3 meses, exemplo, de aderência, exemplo, ao PPC, de 88, 87 para 96. A última iniciativa que levou o LPS para uma constância de PPC acima de 96%, que é que a gente conseguiu no último ano, foi quando o BIM conseguiu chegar nos encarregados. Quando a folha-tarefa chegou lá. Legal. Né? Quando isso chegou lá, eu falei assim, puta, foi aí que eu falei, cara, o negócio é o seguinte, tudo isso aqui que a gente conversou nessa mesa até agora é para chegar lá. Vale a pena. Exatamente. Tá? Valeu a pena. E aí a gente tem um AWP também, que a gente começou no final da engenharia básica. Então, um exemplo, não foi desde o projeto conceitual, igual a gente gostaria, mas a gente conseguiu evoluir muito dentro disso. A gente colheu muito frutos da metodologia para isso, né? Principalmente para organizar o nosso trabalho, de linkar os pacotes de compra, né? De linkar a engenharia, não como a gente gostaria, mas já dentro de um processo muito mais maduro. Então eu falo, cara, começa, mesmo que você está tardio, começa você não tem nada a perder. Eu nunca vi ninguém perder nada por trazer os conceitos da AWP e pensar um projeto mesmo tardiamente. Tá? Ok? Até porque o AWP, igual tu falou, quando você tem minimamente, só tem a estrutura, você já vai usar ela para aplicar o LPS ou o Workface Planning. Ela vai facilitar a sua organização na obra. Exatamente, porque você sabe que o primeiro passo, vocês sabem muito mais do que eu, quando vocês chegam lá para implantar o LPS, você tem que organizar o quê? Tem que organizar a base de dados para você fazer rodar o sistema. Planejamento é a base. Tá? Vitor, realmente, sim, chancela, né? Chancela melhor do que aqueles slides ali, realmente, né? Como é que vocês chegaram nisso aí? Nós estamos chegando aqui no final do podcast, né? Rápido. Mas realmente, cara, assim, parabéns por trazer esse conteúdo aí né, junto com a Hidro, por trazer pra gente aí esse material, né? Assim, cara, tá claro e, assim, óbvio que é muito bom. Que agrega demais segurança, né? A performance das empresas foram melhores, vocês estão atingindo objetivos seus. Cara, então, assim, parabéns mesmo, né, para vocês e para todos lá da equipe. Né? Realmente um case de sucesso. Tudo que a gente conversa muito, né, Vitor? A PHD, você, né, tem chancelado muito todo o seu time, né? E parabenizar você e todo o seu time por isso. O que a gente está tentando é mudar um pouco a mentalidade de como as coisas são feitas, né?
Exatamente. E quando a gente traz isso para o mercado, a primeira barreira que a gente encontra é: e o que eu ganho com isso? Quanto que eu economizo? Essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? E quando vem cases como o seu, né, e a gente vendo que o LPS pode revolucionar o resultado de um projeto tão significativo quanto o seu, a pergunta começa a ficar simples de ser respondida, né? A gente tem alguns cases, você tem cases, a gente começa a mostrar para o mercado: olha, pessoal, vale a pena. O caminho já está desenhado, né? Ou vem, né, Vitor? Não fique fora dessa, né? Além desse convencimento, né? Eu falo, o projeto lá hoje, né? Você pega lá 70, 100 pessoas ali que lidaram na gestão do dia a dia, preparados para poder fazer isso em outros lugares, né? Vai espalhando. Então é isso, né? Vocês formam, aqui formam, lá formam. Daqui a pouco já não é mais uma norma. Daqui a pouco nós vamos estar evoluindo já para quê, né? Preparar melhor supervisores, né? Para focar mais em desperdício. Daqui a pouco. Automatizar. Cara, exatamente, automatizar. Vai virar regra do jogo. Outra coisa, cara, que eu falei para vocês lá, né? Quando a gente bateu o papo antes. Que, cara, outra coisa que acontece incrível dentro do projeto é a gana, a ambição da inovação. É muito grande, cara. Quando você tem um LPS estruturado, quando o cara enxerga um AWP dentro do projeto, que ele fala: poxa, bicho, eu achei que isso aí era o mais do mesmo, que era igualzinho antes, né? Que era só fazer um AWS, né? E aí o cara começa: não, isso aqui tem uma coisa... Diferente. Exatamente, diferente. Agrega. Exatamente. Vitor, muito obrigado. Obrigado aí por estar aqui com a gente. Agradecer aí a turma que tá conosco. É realmente um prazer. Quiser deixar um recado aí, dá uma palavra aí para a turma, fica à vontade. Então, né? Eu tenho algumas bandeiras, né, que eu gosto de aproveitar o momento que eu estou falando mais com o público externo, né, para trazer, né? Eu acho que a primeira bandeira é justamente isso, né? Nós precisamos, além do que a gente conversou aqui hoje, a gente precisa de planos mais estruturados para a gente melhorar, principalmente a nossa galera que está no campo, tá? Encarregados, supervisores. Nós precisamos ajudar essa turma a melhorar. Porque não vai... É igual eu falo, uma das coisas que a gente constatou foi que quando você atinge uma maturidade já boa dentro dos processos, essa galera precisa, até para você utilizar mais o que é criado, essa galera precisa estar mais bem preparada, tá? Então, acho que a gente, como pessoas que pensam mais estrategicamente ou que tem uma oportunidade de criar esse ambiente, a gente precisa ter isso mais estruturado para dentro com a visão dessas pessoas que trabalham lá no campo, tá? Eu acho que esse é um ponto que talvez seja uma bandeira aí que eu gosto de trazer ela, porque, cara, isso aí está fazendo parte do meu dia a dia. E eu gostaria, daqui algum tempo, voltar aqui para falar: cara, eu tenho mais um case lá para falar com vocês lá. Bora. Sobre melhoria dessa rapaziada aí do campo aí, que é quem realmente produz, né? Exatamente. É aquilo que eu falo. Tudo isso aqui, quando você feito para eles, né? É feito para eles, né? Quem agrega o valor final, quem pode fazer o compromisso. É isso aí. Então, cara, eu acho que esse é o recado. E aí eu não tenho dúvida que vocês já estão pensando nisso. A gente já conversou sobre isso. As outras empresas precisam pensar, porque são eles mesmos que vão fazer essa agregação de valor final e usar sobre isso, né? Então, precisamos preparar o BIM para essa galera poder usar de verdade. Exato. Desmistificar um pouco esse negócio que colocaram por trás do BIM, né? Que, é complexo, é isso, né? Cara, preparar melhor a galera para poder estar com a sinergia para poder usar. Antecipado, porque igual eu falo, esse negócio de ficar dificultando as coisas, cara, não é o caminho, né? Não. Pode ser alguma interesse à parte, mas o interessante seria isso trazer, simplificar isso, esse processo para a gente, né? Eu acredito muito nisso, né? O BIM como banco de dados central para a gente movimentar o LPS, para poder trazer o AWP ali para dentro, ali para ter aquele impacto realmente completo, né? Quando você vê aquilo funcionando lá, fala: cara, isso aqui é a nossa linha de produção, né? Eu imagino o cara lá na fábrica de automóvel, quando começou a ver carros passando na linha de produção, eu acho que a nossa sensação vai ser a mesma. Quando a gente chegar lá na hora de soltar uma programação semanal, apresentar para o encarregado, ele receber um ticketzinho na mão dele com todas as informações e aquilo fluir dentro do projeto, né? Vai ser espetacular. E eu acredito que essa sensação que tiveram quando criaram isso em volta da indústria automotiva vai ser quando todo mundo da nossa área puder enxergar isso funcionando,
Que eu sei que quem tá mais por dentro, né? Igual a Já tá PhD, enxergando. a gente já sabe disso, né? Exatamente. Então, esse entusiasmo que a gente fala aqui, contaminar mais gente e chegar para todo mundo na nossa área, eu acho que isso aí é o meu recado final aí para todo mundo. Obrigado, Legal, Vitor. Para todo mundo aí, obrigado por estar com a gente aqui no podcast da Pegada Engenharia. Obrigado, Moraes. Obrigado aí, Ana. A toda a turma aí, Sidney. Petros está aí com a gente. Obrigado. Sejam, né, muito bem-vindos aí nos próximos episódios. Siga as nossas redes. Pega o like aí, né, Moraes? E tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, Até Vitor. mais, pessoal. Obrigado. Obrigado pelo time do Projeto AFS, né? É isso Tá? aí. Aquela galera lá foi espetacular, como eu digo lá, excepcional. Extraordinário. É isso aí. Valeu, Vitor. Valeu, Vitão. Obrigado. Até a próxima. Valeu, tu.